Já de volta ao vivo em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje o assunto é colesterol, gente. Colesterol, queremos o HD, né? O melhor, o bom colesterol. Mas, infelizmente, pelos nossos hábitos alimentares, nosso estilo de vida e os fatores de risco, estamos acumulando mais o LDL, que é o colesterol ruim. Mas para a gente entender, para nos livrar dessa complicação toda, está aqui um grande especialista, o doutor Silvio Diopato, médico cardiologista. Gente, também ele é coordenador médico científico do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital Vera Cruz e membro da equipe de cardiologia invasiva da Unicamp, viu? Está aqui hoje e perguntas chegando. Doutor, aqui, vamos começar na sequência aqui. A Maria Alaide Santos, de Estância, lá no Sergipe, acompanhando o programa, o Brasil inteiro participa. O José Antônio, né? O José Antônio, não sei se é o marido, seu nível de colesterol é normal, mas está com obstrução de artéria e arritmia cardíaca. Está tomando atenolol AS. Quer saber, desobstrui as artérias ou se é preciso fazer cateterismo. E sua esposa tem um nível de colesterol alterado, né? E se tomando também vai abaixar o colesterol. Nossa amiga Maria Alaide perguntando dela e do marido, doutor. Tá. Bom, vamos separar os pacientes. Bom, a Maria, ela tem colesterol alto, ela sabe disso e ela toma um tipo de medicamento, a simvastatina, que é uma estatina. A simvastatina é um dos medicamentos da grande família das estatinas. E o que fazem essas estatinas? As estatinas, elas inibem uma enzima no fígado que é responsável na produção do colesterol. Então, quando você tem excesso de atividade dessa enzima, você tem uma maior produção de colesterol. Então, as estatinas inibem essa enzima, consequentemente diminuem a taxa de colesterol e diminuem, então, os efeitos deletérios do excesso de colesterol. Entendi. Então, ela sabe que tem a doença, ela está tomando um medicamento, um excelente medicamento, e se na dose que ela está tomando, o colesterol dela está normal, ou seja, está dentro daqueles limites que nós colocamos. Eu não sei se ela tem outros fatores de risco, mas vamos imaginar que seja só o colesterol. Se ela, e não tem uma história familiar importante, mantendo esse colesterol abaixo de 130, tá bom. Agora, a gente precisaria saber outros detalhes dela, para saber se tem que ser mais baixo ou não. Já o marido dela, o José Antônio, ele diz que tem o colesterol normal. Normal. Pois é. Mas está com obstrução da artéria e arritmia. Pois é, veja que interessante. Ele tem o colesterol normal, mas tem obstrução nas artérias. Ou seja, existem outros fatores de risco atuando no desenvolvimento da aterosclerose. Bom, eu posso não me preocupar, o José pode não se preocupar com o colesterol? Errado. Tem que se preocupar. E aí ele muda da faixa da Maria. Ele entra na faixa que eu mostrei, ele tem que ter o colesterol mais do que ótimo. É abaixo de 100, em torno de 100. Porque eu sei que ele tem doença coronária. Eu estou presumindo que, como ele sabe que tem entupimento nas artérias, algum exame, alguma coisa detectou que ele tem entupimento nas artérias coronárias. Se ele tem entupimento nas artérias coronárias, o limite do colesterol, aqueles níveis de colesterol que a gente preconiza, já não é mais da população geral. É diferente. Entendi. Tem que ser mais do que bom, tem que estar abaixo do ótimo. Então, ele também vai precisar tomar estatina, algum tipo de estatina, em doses que vai ser, cada caso é um caso, para que esse colesterol dele seja mais do que bom. Agora, doutor Silvio, a gente viu no quadro que o senhor explicou lá atrás, né? O colesterol ruim, aqueles índices todos. O colesterol bom, aquele índice, assim. Mas, de repente, a gente pega o hemograma, tem lá o HDL, tem o LDL, tem outros VLDLs, enfim. Mas aí, de repente, tem o colesterol total, né? Ou seja, o que é? É a soma do ruim com o bom, etc? O colesterol tem vários tipos. O LDL, o VLDL, o IDL e o HDL, tá certo? E tem os triglicérides também envolvidos aí. Mas quando a gente mede o colesterol total é a soma de todas essas frações do colesterol. Ter o colesterol total, total dentro da normalidade não quer dizer muita coisa. Você pode ter um colesterol total normal, mas o LDL muito alto e o HDL baixo. Então, a soma dos dois vai dar um colesterol total dentro da normalidade. Mas a distribuição dos dois, a relação, a proporção dos dois é ruim. Então, também tem que ser corrigido. O colesterol total, ele sozinho, é um fator, é um indicador para nós médicos. Porém,
mais importante do colesterol total é a relação de LDL e HDL. Entendi. Só continuando, por favor. O José perguntou se ele precisa de cateterismo. Isso, é. José, o cateterismo é um exame invasivo e envolve riscos. Tem as suas indicações. Você sabe que tem obstrução, não sei qual foi o método que detectou essa obstrução, mas o que vai determinar se você tem que fazer cateterismo ou não são os sintomas e se tem dor no peito e se você tem exames para detectar isquemia do coração, se existe presença de isquemia. Se há presença de isquemia ou sintoma, aí provavelmente estaria indicado o cateterismo. Tá? Mas só dizer que tem obstrução nas artérias coronárias e indicar o cateterismo não é por aí o caminho. Ô doutor, sei lá, surge uma pergunta aqui agora, de repente assim, em casa, né, você faz uma detetização, você faz assim, uma limpeza geral, faz uma faxina, enfim, e você pega um produto lá e coloca em todos os canos para ver se tem algum entupido. Não existe algum produto, doutor, que você toma lá e vai passando todas as vezes para ver se tem? Não tem. Você sabe que assim, eu apesar de controlar, ter uma dieta durante a semana bastante saudável, aos finais de semana também, mas às vezes eu recebo os amigos e faço churrasco em casa. Todos somos filhos de Deus. E na hora de limpar a grelha é uma tortura, né? Então eu peço para minha mulher que ela tenha um antimatéria. É um desengordurante que você joga, aquilo desaparece, a gordura vai embora. E, infelizmente, nós não temos um desengordurante desse nível para as artérias. Nós temos medicamentos extremamente poderosos, mudaram a história da doença arteriosclerótica, está mudando, que são as estatinas. Diminui a mortalidade. Sempre que você tem um medicamento, um tratamento que diminui mortalidade, isso é uma bênção, porque a maioria dos tratamentos melhoram os sintomas, mas não diminuem a mortalidade. Desculpa. Claro. E as estatinas diminuem a mortalidade, elas mudam a história dessa doença. Agora, então ela limpa a artéria? Não, ela não limpa a artéria. Nós temos evidências científicas de que as estatinas estabilizam o processo e talvez diminuam um pouquinho o tamanho daquelas placas, das placas pequenas. As placas grandes, nós não temos nenhuma evidência científica de que as estatinas reduzem o tamanho dessas placas. Até o momento nós não temos, mas com certeza ela estabiliza a doença e evita que essas placas sofram acidentes que são as causas dos eventos cardiovasculares. Eu vou deixar o senhor tomar um pouquinho d'água, doutor, assim, enquanto eu vou fazer uma pergunta, doutor. Assim, ok, aí de repente a pessoa começa a fazer exercício, começa a melhorar a dieta, etc., começa a fazer a parte dela, a lição de casa, enfim. Mas aquelas plaquinhas que estão lá, eu estou visualizando aquelas plaquinhas, enfim, elas vão fazer o quê? Elas vão deslocar e passear pelo sangue, elas vão ser absorvidas pelo corpo, elas vão ser queimadas ali com exercício, enfim. Para onde é que elas vão, doutor? Na realidade, elas não vão para lugar nenhum. Elas vão ficar ali. O que acontece? Mesmo obstruindo... Fala assim, eu vou dar uma volta, vou ter o coração agora. Não, acho que eu vou entupir o cérebro. Não, não é bem assim. Elas são comportadas, elas ficam no lugar. O que acontece... Lembra no desenho que eu fiz, naquela animação que eu montei para vocês? Claro, é isso que me veio na cabeça. A placa ela vai crescendo, ela fica ali. Se essa placa vai envelhecendo, vai depositando cálcio, e é isso que as estatinas fazem, elas envelhecem a placa, elas tornam as placas fibróticas. Se a placa é fibrótica, dura, o que provavelmente ela vai provocar é sintoma de angina, é sintoma por... Exato, mas eu estou vendo aquele... diminui o risco do infarto. Que é o infarto que mata, não é a angina. Aquela última, aquele desenho, doutor, assim, está bem... Sim, dependendo do grau de quadro clínico do paciente, do grau de isquemia, de má oxigenação que aquela obstrução provoca no músculo cardíaco, aí se respondendo um pouquinho à questão do José, talvez estaria indicado fazer ou um cateterismo para desobstrução dessa artéria, tá certo? Lá, doutor, a gente colocou lá de novo. Aquilo lá vai ficar para sempre? Vai ficar para sempre. Não tem problema. Se essa placa não causa sintomas significativos que comprometam a qualidade de vida desse paciente e que os medicamentos sejam efetivos para tornar a vida ele uma pessoa ativa, consiga conduzir a vida dela, você não precisa tratar essa artéria. Mas, se ele tem um quadro clínico de dor no peito, olha, eu ando um pouquinho, eu tenho dor no peito, eu não consigo brincar com meu neto, com meus filhos, porque eu tenho dor no peito. Ou, não, olha, fez um teste de esteira, por exemplo,
uma cintilografia e mostrou que tem uma área de sofrimento miocárdico muito grande. Então, aí essa placa precisa ser tratada. Ou por cateterismo, que a gente chama angioplastia, ou por cirurgia cardíaca. Vai depender que fazer as pontes de Saphir. O que vai fazer? É o desentupidor? Às vezes a gente usa uns fotorouter aí dentro das artérias, mas é exceção, é exceção. Se for tratamento percutâneo, nós colocamos um stent, que é uma molinha, para empurrar essa naquela placa. Parte ali, né? Isso, exatamente. Ou a cirurgia cardíaca, que coloca ponte de Saphir, da mamária, levando o sangue adiante daquele ponto da obstrução. Como é que você sabe que ela está lá? E está embaixo do braço, está no abdômen, está no peito? Como é que você sabe? Quadro clínico. A gente aprende na medicina um ditado que, desde quando a gente é pequenininho na história da medicina, lá na faculdade, a clínica é soberana. Sempre o quadro clínico. Os exames ajudam o raciocínio. O paciente vai dizer, dói aqui, é isso. Os exames não substituem os médicos. Hoje em dia, a medicina, infelizmente, passa por esse momento. Há algumas décadas vem acontecendo isso, em que o médico está trocando o papel dele, a importância dele pelos exames. E não é isso. Ouvir o paciente, tocar o paciente, examinar o paciente é o mais importante. E os exames vêm para colaborar no raciocínio. Então, é o quadro clínico que vai nos conduzir aonde pode estar essa placa. No coração, no cérebro, nas pernas, no intestino, nos rins, na circulação renal. Gente, está muito bom. Bonito ouvir isso, né? Nós vamos chamar um intervalo, na sequência temos assim, umas dicas gerais que a gente vai anotar e escrever, né? E, claro, nosso momento de oração que a gente quer rezar com você e por você. Então não sai daí, último bloco imperdível aqui no Vida e Saúde, que é seu. Pode já só para você.